Fala, Crypto Traders, começando mais um vídeo aqui no canal. Já clica nesse gostei que isso ajuda muito. E também deixe no comentário a moeda que você quer que seja analisada no próximo vídeo. Sempre eu puxo o vídeo anterior, pego as moedas que vocês comentaram e aí faço no vídeo seguinte. Também participe lá do nosso grupo, a gente tem um briefing matinal, a gente comenta muito sobre o mercado ao longo do dia, então vale muito a pena vocês participarem, é totalmente gratuito, isso com certeza vai ajudar vocês nas análises e nos seus trades. Então, começando no Bitcoin, a notícia boa é que a gente está quebrando a correlação com o SP500, o SP500 está indo para um outro padrão, né? O Bitcoin está caindo enquanto o SP500 mantém lateralizado. Isso é muito bom, porque a pior coisa que a gente quer ver no nosso mercado é uma correlação com o mercado tradicional, porque o cripto sempre fala que o cripto é disruptivo, o cripto é isso, é o novo, etc. E se ficar correlacionado com o mercado tradicional, isso não é nem um pouco bom para o mercado de Bitcoin. E dando uma olhada no tempo gráfico de 1 hora, a gente tem uma tendência de baixa clara, formando topos e fundos descendentes. Acabamos de romper para baixo e temos 9.230 como um ponto de suporte. Então, o nosso suporte mais próximo fica em 9.230. Eu vou arredondar esse número aqui. E aí, olhando no tempo gráfico diário, a gente está formando uma barra dentro da barra anterior. O nome disso é Inside Bars. E essa é a maior probabilidade de hoje, é ficar dentro dessa barra. Se a gente perder o fundo, vamos olhar novamente para 8.900 como próximo ponto de suporte. Rompendo o fundo anterior criado, diminui muito a chance da gente formar um fundo ascendente e ter uma continuação. Se a gente romper para baixo, a gente já pode esperar ver novos fundos abaixo de 8.900. E dando uma olhada no semanal, o tempo gráfico semanal parece uma bandeira de alta, a gente vê o volume caindo, né? E o preço lateralizado. Isso pode ser considerado uma bandeira de alta e para isso confirmar, a gente tem que inverter a tendência no tempo gráfico diário, formar um fundo ascendente, um topo ascendente e aí romper 10.400. Isso confirmaria a nossa bandeira de alta no tempo gráfico semanal. Então, a curto prazo no Bitcoin, tempo gráfico de 1 hora, ele tem que inverter para a tendência de alta, para a gente dar um zoom out no de 4 horas, e aí sim o de 4 horas tem que formar um topo, fundo ascendente, para inverter, para aí sim a gente olhar no tempo gráfico diário e ele inverter para uma tendência de alta. Então, um tempo gráfico de cada vez e vamos para o próximo. Ethereum contra Bitcoin, ele já está... a gente vem a alguns vídeos, se vocês puxarem pelo menos os últimos vídeos das últimas 2 semanas, a gente vem falando nesse padrão de equilíbrio topo, fundo. E aí quando ele vinha formar esse topo, a gente falou que o mais provável era ele formar um topo descendente contra o topo anterior e manter dentro desse padrão de equilíbrio, tá? Por que isso acontece? Acontece porque as pessoas começam a vender nessa região aqui, porque é um stop muito claro aqui. Então você acaba tendo um risco-retorno muito favorável. Você vende e se você tomar um stop, você perde 3%. Se você ganhar, você ganha 12%. É um risco-retorno de 4-1 e isso é extremamente favorável, por isso que padrões de equilíbrio são formados e agora a gente está indo em busca de um fundo ascendente contra o fundo anterior. O rompimento disso aqui, chutando alto, seria lá para meados de agosto. Ethereum contra dólar com certeza mais fraco do que o Bitcoin, já perdemos o fundo anterior. Isso porque Ethereum contra Bitcoin está rompendo para baixo para manter no nosso padrão de equilíbrio. Litecoin contra Bitcoin está tentando formar um fundo ascendente no tempo gráfico diário. A gente está tentando formar no semanal. Estamos tentando formar esse fundo ascendente para ter uma possível continuação. Não me interessa Litecoin até ele romper o topo anterior, que seria em vou arredondar para 0.005. 0.005 seria o nível de interesse no Litecoin contra Bitcoin. Lembrando que ainda assim ele pode formar uma bandeira de baixa no tempo gráfico mensal, tá? Ele formar um topo ascendente, um fundo ascendente, um topo ascendente e lateralizar no tempo gráfico mensal até romper para baixo. Como estamos no semanal, eu vou dar um zoom aqui pro mensal para vocês terem uma ideia. Se a gente... tentar explicar para vocês de uma forma mais nítida possível. Se o semanal
ficar fazendo topos e fundos ascendentes, mas sem ter uma continuação relevante e lateralizado, você vai dar um zoom out e você vai ver o mensal da seguinte forma. Você vai ver o mensal formando essa bandeira de baixa. E isso seria muito ruim para Litecoin, até porque não temos nenhum suporte por perto. O único suporte que a gente tem está bem longe. Então a probabilidade da gente cair é alta. VET contra dólar, rompemos o topo anterior, mas ainda estamos testando esse ponto de suporte, esse ponto de resistência como resistência. A gente rompeu, mas não conseguiu ter uma continuação. E agora a gente tem que ver, geralmente resistências quando são rompidas viram suporte, e agora a gente tem que ver se esse ponto vai servir como suporte para a gente ter uma possível continuação. Então temos a resistência aqui, e aí vamos ver se isso vira suporte a curto prazo. KMD contra BTC, vou começar com o tempo gráfico mensal. O tempo gráfico mensal ainda em tendência de baixa, média de 12 períodos servindo como ponto de resistência. E no semanal a gente está tentando romper um topo triplo, que eu chamaria isso aqui. A gente tem um teste, dois testes, terceiro teste. A gente tem que romper 946 para ter uma possível continuação. Enquanto isso não romper, nada vai acontecer com o KMD BTC. São 3 toques e interessante que é o padrão de ombro, cabeça e ombro inverso. E essa seria a linha do pescoço. Então, rompendo isso aqui, a gente pode sim ter uma grande continuação em KMD contra BTC. E aí a gente tem que olhar o BTC e o KMD contra dólar para a gente fazer uma análise melhor. IOTA contra o SDT. A gente perdeu o fundo anterior e agora não conseguiu romper o topo. A gente tem que olhar no tempo gráfico mensal se a gente vai continuar uma tendência de baixa ou se a gente vai conseguir inverter isso para a tendência de alta. Enquanto isso não for resolvido, também nada de interessante em IOTA contra o USD. Lend USDT não tem muita informação, vocês botaram essa moeda. Deixa eu dar uma olhada. Bom, não tem muito o que falar, tendência de alta muito clara, precisando de um fundo ascendente contra 7.127. Então, enquanto a gente não formar esse fundo ascendente, a gente fica extremamente esticado nos tempos gráficos. Não tem muita informação, eu estou olhando na Binance, então se você comentar alguma moeda que não tenha tanta liquidez assim ou que esteja em poucas corretoras, também deixa a corretora do lado, isso vai ajudar a gente a fazer uma análise mais completa. Link contra Bitcoin no tempo gráfico, possível padrão de equilíbrio, topo, fundo, topo descendente, fundo ascendente, topo descendente, agora tentando um fundo ascendente contra 0.00036641 e estamos provavelmente formando esse fundo ascendente agora, e aí temos que testar o topo em 47366. Então, enquanto esse range ficar apertado a esse ponto, nada feito em Link contra Bitcoin. A gente precisa de um rompimento mais claro desses níveis para ver uma possível continuação para ambos os lados. ADA, USD, ADA está bem forte, formando um fundo ascendente no tempo gráfico semanal em 0.62 é um fundo ascendente no tempo gráfico semanal, e aí formamos topo, fundo ascendente, e aí estamos prontos para uma continuação, já que formamos esse fundo ascendente no tempo gráfico semanal. Quando você olha no diário, a gente formou um fundo e aí já rompeu o topo anterior. Isso nos dá um pivô de alta e isso vira o nosso novo fundo ascendente para a gente ter como base. ZIL contra Bitcoin, no tempo gráfico diário, acabou de formar um pivô de baixa, fundo ascendente, topo descendente, rompemos para baixo, isso aqui é um pivô de baixa, e aí você tem que dar um zoom out para o tempo gráfico semanal, que aí o tempo gráfico semanal está buscando um fundo ascendente contra o fundo anterior. Qualquer coisa acima de 55 é um fundo ascendente, com certeza vamos formar esse fundo ascendente, e aí temos que ver se a gente consegue formar uma possível bandeira de alta. Lembrem sempre do jogo de 1/3, a gente divide as frações em 3 partes. Se a gente conseguir manter acima da primeira parte, é uma possível bandeira de alta. Se a gente manter acima da segunda parte, é um possível padrão de equilíbrio. E se a gente perder para a terceira parte, aí a chance maior é de formar um topo descendente e uma continuação para baixo.
Espero que vocês tenham entendido. Quem não entender também, clica no link aí, entra no nosso grupo que lá tiramos maiores dúvidas. Então é isso, galera. Vídeo rápido de hoje, algumas análises. Se quiser uma moeda no próximo vídeo, comenta aí embaixo e até a próxima.